Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas. Antes de tudo, para variar, vou pedir para você que você logo toque aqui no sininho, se inscreva no canal e curta o vídeo. A gente precisa disso para o canal se movimentar. Muita gente vê, pouca gente curte. Às vezes o pessoal comenta e não curte. É normal, tá? Eu também faço isso com outros canais e eu tenho me colocado agora de forma mais regular, com mais cuidado, para que eu possa fazer todo esse processo, porque os canais que você gostar e que você curtir, e que você compartilhar e que você informar o seu colega sobre o conteúdo, eles acabam tendo uma abordagem diferente por conta do titio, né? Não posso falar aqui, o titio algoritmo. Vamos lá, o titio algoritmo acaba ajudando a todos nós. Nós vamos falar um pouquinho, eu estou trazendo quatro exemplos clássicos, de distopias clássicas que você deve passar os olhos e você deve ler. Primeiramente, o que pode ser considerado distopia? Eu já falei sobre isso há pouco tempo atrás, não, já faz um ano, sobre o que é distopia. Bom, existe um termo chamado utopia, inclusive o livro de Thomas More, Utopia, cunhado por ele mesmo, que é a tendência. Fazendo uma avaliação bem rápida, a utopia ela é aquela estrutura idealizada como perfeita, seja no campo das relações humanas, seja no campo do Estado, seja no campo da justiça social ou da justiça mesmo, propriamente dita. A utopia é aquilo que nós pretendemos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós idealizamos como perfeição. Todos os sistemas e debates sobre governo, Estado e mesmo economia, eles passam sobre esta ordem de utopia. Então você vai ter a utopia socialista, você vai ter a utopia da transformação do socialismo para o comunismo, você vai ter a utopia do capitalismo e você, inclusive, pasmem, eu vou falar isso aqui porque pode parecer um pouco agressivo. A própria democracia e o contexto da democracia passa por um pressuposto utópico. Tá certo? E por quê? Porque ao pensar todos esses sistemas, cada um dos seus adeptos, ao pensar todos esses sistemas sobre âmbito de perfeição, eles falham em não observar os riscos que estão contornados, estão inseridos nos próprios processos de construção daquilo que os filósofos e os pensadores de cada sistema nos colocaram em mãos. Não é à toa que nós podemos perceber que boa parte daquilo idealizado não se deu efetivamente na história de uma forma concreta, tá certo? Então, esse processo voltado aos contextos utópicos, ele tem uma contradita, que é o termo distópico. A distopia, normalmente, ela vai ter algumas particularidades. Primeiro, a existência de um Estado totalitário. Esse Estado totalitário pode ser um Estado socialista ou comunista, como tem na Animal Farm, ou como Antônio Burgess trabalhando diante de um Estado conservador em seu Laranja Mecânica, certo? O fato é que você tem um Estado totalitário dominador e te domina a partir de 3 elementos práticos. Primeiro, da tecnologia, a alta tecnologia que determina ações de rompimento da tua privacidade, de identificação do que você faz quando você está sozinho, de perseguição, inclusive, utilizando de aparelhagem que possam te perseguir na rua, analisar onde você vai, o que você faz, o que você fala, com quem você fala, como você fala, ou seja, aquilo que vai te aprisionar. Você tem o Estado, ele se utiliza primeiro do argumento tecnológico. O segundo, mais importante do que o primeiro, já que este primeiro é uma ferramenta, deste segundo são as narrativas, as construções de narrativas que tendem, primeiramente, em eliminar os valores de narrativas anteriores, destruir culturas anteriores, e a partir daí, aquilo que para você anteriormente era verdade é destruído e passa a ser consignado como mentira. Então você tem primeiro o uso do Estado totalitário a partir da ferramenta da tecnologia e posteriormente da ferramenta das narrativas. Sempre terá alguém que influenciará alguém. Sempre existirá o Big Brother. De cada livro você terá algo que tem essa tendência do Big Brother, ou pelo menos tem a tendência de uma verdade absoluta que não deve ser contestada de forma nenhuma. E o outro é que dentro das distopias, a saída a esses totalitarismos ela sempre é interna, ou seja, as perspectivas de possíveis
rupturas nos próprios estados totalitários, elas não são de fora para dentro, elas são implosivas e não explosivas, ou seja, elas vêm de dentro para fora. Alguém que percebe que tantas tecnologias quanto as narrativas fazem parte de uma estratégia do Estado para calar as pessoas e aí se colocam contra estes processos todos. Existem outras distopias, tirando essas que eu estou falando, mas essas são as clássicas. Por exemplo, se você quiser uma distopia sobre um tema da ficção científica, você tem várias. Uma delas, Blade Runner. Blade Runner tem um quê de dominação, de totalitarismo, de construção de narrativas próprias a partir de tecnologias e de profundo patrulhamento das pessoas, tá certo? Então, quais são os livros que daqui a pouco vão dizer para vocês que eles fazem mal? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo, e preste atenção, isso é uma palavra minha, nós estamos vivendo temperaturas, contextos, variações e exercícios por parte dos poderes que apontam futuramente para um totalitarismo distópico. Para mim isso fica muito claro, e preste bastante atenção nas narrativas que lhe são impostas, seja pela TV, seja pela própria rede digital, seja pelas mídias impressas. Tenha, moça, um critério muito grande de analisar as informações quando elas vierem para você. Há sempre alguém interessado em que você se adeque a tal informação, não com uma perspectiva positiva diante de você, mas sim por interesses outros, sejam eles financeiros, sejam eles empresariais, sejam eles ideológicos. Então, abre o teu olho, não seja papagaio, não repita o que as pessoas falam, vai procurar efetivamente e fundamentalmente o tema, pesquise, o contraponha, faça uma análise para que você tenha a tua perspectiva diante disso tudo. E pessoas que têm perspectivas próprias a partir de pesquisas, análises, confrontos de pensamentos, essas pessoas sofrem. Então esteja preparado para sofrer. O primeiro livro que eu quero indicar, que é tido como a distopia mãe, a distopia que vai dar origem às outras, ou pelo menos vai influenciar a outras, é Zamiatin escrevendo o seu maravilhoso Nós. É aqui que tem a frase: não existe revolução final, as revoluções são sempre infinitas. O contexto desse livro, que foi escrito por Zamiatin, ele vem participar justamente um governo totalitário, com um Estado único, dita regras da sociedade e vai fazendo com que todas as pessoas estejam preparadas para um exercício de bem-estar próprio. Só que o que está por trás disso tudo não necessariamente é o bem-estar próprio. Esta obra foi escrita em 1921, editada em 1900 e veio para o público em geral em 1924. Este livro aqui, inclusive, ele é um influenciador de temas tanto na literatura quanto no cinema. Admirável Mundo Novo, o próprio 1984, Jogos Vorazes no cinema, Divergente também tem um quê da influência de Zamiatin, e o outro, V de Vingança, se eu não estou enganado, de 2009, eu acho que foi isso, V de Vingança, aquele filme que se deu agora há pouco tempo não, há mais de 10 anos, mas veio agora a ser reprisado na Netflix há pouco tempo. Tem um termo bastante interessante sobre as questões voltadas aos livros de Zamiatin e algumas máximas impressionantes. Por exemplo, não há nenhum resumo, não é possível. No momento em que você não tem competências para anotar qualquer coisa acerca do que esse Estado está fazendo, aquilo que ele está proporcionando, a viabilização da extinção da sua possibilidade de vida pessoal guardada, a sua presença sendo guardada e a sua liberdade sendo guardada. Em Zamiatin, as casas começam a ter suas paredes espelhadas e você passa a ser um ser vigiado em todo o tempo. Vale muito a pena este livro. Este livro aqui, ele vai influenciar, de 1924, ele vai influenciar logo depois uma outra obra, que é a do grande, maravilhoso Aldous Huxley,
Admirável Mundo Novo. Esta obra, que foi escrita em 1932, ela revela uma sociedade programada, efetiva programada em laboratório. As construções já estão em cima de contextos hoje que nós poderíamos discutir sobre bioética. Então você tem uma forma de produção social a partir de elementos tecnológicos de biotecnologia. A proporção e a forma como você passa a ser avaliado efetivamente pelo Estado, inclusive no gênero de reprodução, a ponto de que a gravidez já era visto como algo antiquado. Ou seja, olha aqui o contexto da narrativa, quando você diz que aquilo que é eternamente, biologicamente coerente com a história da humanidade e com a natureza em geral, passa a ser visto como antiquado, deixando que todas as agências de nascimento e todas as estruturas de vida que possam gerar vida estejam nas mãos do Estado de forma artificial, a partir de técnicas de gravidez artificial. Esta é uma obra muito legal e sempre aqui você terá um personagem se colocando contra o sistema. De igual forma, isso vai acontecer também aqui em Admirável Mundo Novo. Eu pretendo trazer uma semana ou um mês só de distopias, ok? Não falei de Zamiatin ainda no canal, não falei ainda de Aldous Huxley no canal também. Tem um outro texto do Huxley que está mais ligado a religião, mas que eu também considero como uma distopia, que são Os Demônios de Loudun. Eu tenho esse livro aqui também e eu proponho a você que busque lê-lo. Mas nesse primeiro movimento, para você conhecer de fato como lidam as distopias, eu estou passando estas clássicas todas aqui, tá certo? Em 1949, e antes de falar desse próximo livro, me lembrei. Todas essas literaturas distópicas, elas estão em paralelos com grandes traumas mundiais. Por exemplo, 1921 para 23, você tem ali ainda o resultado da Primeira Grande Guerra Mundial. 1932, apesar de ser um período razoavelmente mais tranquilo entre os dois períodos que eu vou citar aqui, já também tem as discussões sobre a geografia dos países, sobre novos movimentos que estão nascendo, o debate da eugenia, e tem tudo a ver com esse livro aqui do Huxley. Ou seja, o Huxley vai trabalhar os contextos daquilo que tem na mão da influência de Zamiatin e trazer para aquilo que ele está vivendo neste momento, e encaixa perfeitamente nessa obra. Aí, em 1949, já no pós-Segunda Guerra, surge George Orwell com seu 1984, uma visão futurista, tendo 1984 como tempo futuro, onde o Huxley vai mostrar um estado novo do Big Brother que vigia você pela TV e cria também novas linguagens, o Ministério da Verdade, as conclusões que aqui estão, e aquela vida, para mim, uma das máximas mais importantes que tem em George Orwell é que quem controla o passado controla o futuro, quem controla o futuro controla o passado, ou seja, o tema de controle sendo efervescente, criador mesmo de uma estrutura de Estado onde o Big Brother, o grande irmão, passa a operar e dinamizar e desmistificar aquilo que era verdade anteriormente e distorce os conteúdos jornalísticos, distorce os conteúdos do passado, portando novas versões, novas verdades e as guerras consequentes entre três grandes países ou três grandes regiões, onde ora A está lutando contra B, depois B está lutando contra C, C está lutando contra A. George Orwell, 1984, já tem este texto aqui no Virando as Páginas, uma resenha só por conta desta obra, tá certo? Você tem também uma outra obra estupenda e que, na minha visão, superior a 1984, mas que ela é muito mais analítica a partir principalmente da visão que o Orwell teve da guerra, da Revolução Espanhola, quando ele era um trotskista que a partir daí o influenciou a escrever Animal Farm, né? Então,
eu gosto muito mais de Animal Farm do que 1984, mas eu entendo que este livro aqui, hoje, ele é muito mais atual e ele é muito mais profético. Ele traz pra gente informações muito mais importantes, e quem ler, se você conseguir ler Zamiatin, conseguir ler Aldous Huxley e ler isso aqui do George Orwell, você já vai ficar com o pé atrás com tudo que chega para você em matéria de instrução ou manipulação midiática, tá certo? E o outro, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que já é um livro da década de 50, ou seja, 53. Ele está nas mãos dele o que? A corrida espacial. Ele está nas mãos dele o que? A Guerra Fria, a polaridade entre Estados Unidos e União Soviética. Tem nas mãos dele também a história antiga do nazifascismo, a queima dos livros, as destruições das informações, a objetação da cultura, a perseguição àqueles que leem ou àqueles que têm capacidade reflexiva a ponto de contestar as ações do Estado, de ir contra uma pseudo-verdade que o Estado proclama a partir da sua propaganda. Então surge Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Também escreveu um livro maravilhoso, tendo como pano de fundo o planeta Marte. E aqui, pasmem, existem bombeiros, e o que eles fazem não é apagar incêndios, e sim fazer incêndios. E a trama deles é justamente em queimar livros. Todos aqueles que possuíam literatura dentro de casa agiam contra a lei. Uma questão bastante importante que você vai ver nos 4 livros: nem tudo que é legal é justo, nem tudo que é justo é legal. Esta construção do Bradbury, ela vai nos abrigar uma evolução de situações onde um dos bombeiros, não vou falar o nome, um dos bombeiros começa a perceber que tal fato, tal ação não condizia com a realidade, muito menos condizia com a verdade. Mas óbvio, ele sempre terá que receber uma informação de alguém de fora para que ele possa buscar implodir o sistema por dentro. Uma grande obra do Ray Bradbury. Ok, gente? Então, prestem bastante atenção e eu vou fazer um resumo básico de tudo que eu falei. Eu citei aqui esses 4 livros, um deles já tem no nosso canal, e eu te dei uma forma cronológica de leitura a partir do Zamiatin, que é tido como pai da distopia, pelo menos dessas distopias clássicas. Então você vai lá em Nós, do Zamiatin, depois você vai em Admirável Mundo Novo, da Aldous Huxley, depois você vai correndo para 1984, do George Orwell, e por fim você vai em Ray Bradbury e o seu Fahrenheit 451. Por que o nome é Fahrenheit 451? É bom colocar isso aqui para vocês. É porque era exatamente a graduação de calor capaz de fazer com que os livros pegassem fogo, tá certo? Tendo esses 4 livros em mãos, você deve entender então que a distopia, ela sempre produz a ideia de um Estado totalitário, que traduz suas ações através de narrativas, de tecnologia e de super perseguição, acabando com as disponibilidades de pertencimento das próprias pessoas. A distorção da narrativa, a opressão tecnológica e o policiamento 24 horas, a ponto de, como por exemplo, o Grande Irmão em 1984, poder observar a sua vida dentro de casa através de grandes televisões, tá certo? Então, este é o passo básico para que você compreenda as distopias. As distopias vêm para desnudar as ideologias, sejam elas de que linha for, de que sistema for e de que tipo de Deus for, no sentido não religioso, mas no sentido do mito político, seja ele qual for, tá certo? Então, elas vão mostrar que tudo aquilo que é falado, que o Estado propõe, que nós devemos fazer por isso, porque isso é o bem do cidadão, na verdade pode ser uma tremenda armadilha, uma tremenda forma do Estado poder te controlar. As perspectivas, então, através de elementos clássicos, onde há uma determinação do Estado de dominar a você. Qual é a diferença de todos esses sistemas para os dias de hoje? A personificação do Estado cada vez mais é diminuída diante de uma outra personificação de interesses de grandes empresas, das grandes empresas digitais que trabalham em favor de interesses de grupos maiores ainda e de grandes famílias. Se você acreditar nisso ou não,
basta você fazer as suas pesquisas, basta você fazer os estudos mais aprofundados. Ninguém aqui está querendo assustar você, só estou dizendo que não se sinta confortável para os tempos que nós estamos vivendo, porque provavelmente você será vítima de um sistema historicamente real, vivenciado agora, ou nos próximos 10 anos, de uma grande distopia, onde você poderá perder a liberdade, a privacidade, o direito de refletir e a liberdade de andar. Um livro que eu venho falando e no final do ano vou estar conversando com vocês sobre ele, é A Morte, Vida e Democracia, do John Kane, que vai tratar um pouquinho sobre esferas e ambientes muito parecidos daquilo que a gente enxerga nos livros distópicos, tá certo? Como eu sempre digo para você, antes de tudo, gente, participe do canal, pedindo mais uma vez que você curta, mas principalmente dizendo para você que nós vamos ter um sorteio para o final do mês que vem, Fantásticos, do George MacDonald, tá certo? Então vai lá no grupo do Virando as Páginas no Facebook, se inscreva no Face nesse grupo e ali lá no topo do grupo, no post principal do grupo, vem dando todos os passos para você se fazer apto a receber esse livro por meio de sorteio. Agora sim, como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, Virando as Páginas, até a próxima, e semana que vem eu vou falar de Machado de Assis, de Um Diabo e a Sua Igreja. Grande abraço, gente, até lá!